Seguimos com mais um Abafo Caso. No episódio de hoje, eu e Cecília vamos ser mais específicos no assunto gerenciamento de crise. Vamos trocar uma ideia com o ex-diretor de comunicação do Comitê Olímpico Brasileiro, COB, Cláudio Mota. Ele vai nos contar como foi a dificuldade para enfrentar a crise com relação à compra de votos da Rio em 2016, em que o presidente do COB foi acusado de envolvimento no esquema. Você já sabe, siga as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, Abafo Caso. Vamos começar, Cecília. Para você, quais são as formas de gerenciar uma crise e qual o principal papel do assessor? Bem, há crises e crises, né? Em todas elas não surgem do nada, elas não caem do céu. Toda crise, ela emite primeiramente um sinal de fumaça. Então, é muito importante você estar atento a esses sinais de fumaça para evitar a crise. Se ainda assim a crise não pôde ter sido evitada, a melhor forma de gerenciar essa crise é enfrentando a crise, não se escondendo, dando a cara, dando oportunidade de você se defender, expor as suas argumentações, as suas explicações, usar as armas que você tiver disponíveis para aquela situação. Eu digo não se esconder por quê? Porque há uma tendência de quando se instala uma crise grave das pessoas, dos gestores e dos líderes, diretoria, presidência da empresa ou da entidade, se retraírem. Isso é normal do ser humano. Só que sempre que isso acontece, alguém ocupa esse espaço. Isso sempre foi assim e se agravou ainda mais com o surgimento da internet e das mídias sociais. Então, se você não toma a dianteira e depois para você desfazer essas versões, é uma crise em cima de outra crise. Então, o que eu aconselho para gerenciar uma crise é fazer um diagnóstico daquela crise, o porquê que ela está acontecendo e quais são as saídas para ela. Então, a primeira coisa que acontece dentro de uma empresa ou com algum cliente é você pegar e olhar o que está acontecendo e depois fazer um panorama para ver as decisões que vão ser tomadas. Exatamente. E essas decisões, elas têm que ser muito, muito bem equilibradas, muito balanceadas entre todos os setores da empresa. O que eu observo, isso eu vivi algumas vezes no COB, no Comitê Olímpico do Brasil, é o departamento jurídico se apossar daquele problema só sob o aspecto jurídico. Tá? E geralmente quando isso acontece, a imagem da entidade ela fica ainda mais prejudicada. Pode ser que juridicamente a entidade esteja protegida ou pretensamente protegida, porém a tendência é que em termos de imagem, em termos de opinião pública, aquela entidade fique ainda pior do que quando instalada a crise. Então, o que eu sugiro para as corporações e para os gestores é que sempre haja um equilíbrio entre a comunicação e o departamento jurídico. E também todas as áreas que fazem parte daquela crise, se for a área comercial ou se for a área industrial de uma indústria, enfim. Aquela crise foi gerada onde e por quê? Você reúne os principais líderes daqueles setores, pondera, conversa e acha as soluções imediatas para primeiro debelar aquele incêndio e depois você administrar o incêndio até cessá-lo e depois reconstruir aquilo que foi abalado pela crise. E nesses momentos que você esteve à frente de uma crise, você também ficou responsável por escolher o porta-voz para falar com a imprensa? Olha, o porta-voz é sempre melhor que seja o principal líder daquela organização. No caso do Comitê Olímpico, o presidente, né? Na ausência dele, o diretor da área em que ocorreu essa crise, ou o diretor financeiro, ou o diretor de esporte. Então, o que eu sugiro é que sempre o principal porta-voz da crise seja o presidente da empresa. Sim, mas a melhor forma, o que você acha? Por meio de nota, pronunciamento coletivo? Aí existem as etapas da crise, né? Nem sempre você vai colocar o seu porta-voz direto, exposto, sem qualquer defesa, né? E aí tem as etapas.
verificada a crise, por que ela aconteceu, o ideal é você primeiro soltar uma nota sucinta, admitindo aquele problema, dizendo que é sua responsabilidade e de que você está procurando todos os meios para enfrentar aquele problema. É óbvio, quando engloba vidas, né, como costuma ser em quedas de aviões, né, ou qualquer outro acidente, né, o principal naquele momento é atender as vítimas e os familiares das vítimas. Esse é um protocolo. Depois a imprensa. Se você comunicar que você está dando atenção primeiro às vítimas e aos familiares das vítimas, você já ganha uma aceitação da opinião pública de que você está fazendo a coisa certa. E em seguida você começa a dar atenção também para aqueles que vão formar opinião sobre aquela crise, que é a opinião pública, são os jornalistas, os blogueiros, formadores de opinião, e aí tem toda uma gama. Então, se você já sai na frente, rápido, com uma nota, aceitando aquele problema, dizendo que ele é seu e que você fará de todo possível, utilizará todos os meios para enfrentá-lo, não fugindo da responsabilidade, isso já é uma grande largada. Você acha que ele vê a pressão, então, dos jornalistas em cima da Naquele assessoria? momento. Em cima da assessoria não, em cima da empresa. A assessoria é só um meio entre a empresa e a imprensa. Eu sou jornalista de formação, entendo perfeitamente o papel do jornalista, a necessidade que ele tem pela notícia. Hoje, com a internet, a pressa que ele tem pela notícia, né? Hoje todo mundo fica disputando clique, quem posta primeiro determinada informação. Eu entendo isso perfeitamente e sempre trabalhei com o maior respeito nesse atendimento ao jornalista. Eu acho que faz parte da crise o jornalista ser muito bem atendido quando ele procura a empresa e ser atendido com muito respeito. Aí você começa a trazer aquela opinião pessoal daquele jornalista, que é uma pessoa, né, que é um ser humano, começa a trazer ele para o teu lado, com respeito, com consideração, com velocidade. Não adianta também eu atender e dizer que vou retornar a ligação em 15 minutos, não retornar a ligação 3 horas depois. Me dá 15 minutos que eu te retorno. Você não conseguiu a informação em 15 minutos? Liga dizendo que você não conseguiu e continua batalhando. Isso que eu chamo de respeito, de bom atendimento, de consideração ao trabalho de quem está do outro lado do balcão e está querendo apurar aquela informação que é totalmente negativa para você. Até por conta de manter um relacionamento durante o processo da crise. Por exemplo, no caso do Flamengo agora, no primeiro momento, no dia do incêndio, eles atenderam a imprensa, depois teve a coletiva. Você também acha isso importante, ainda mais no Comitê Olímpico Brasileiro, que já é de abrangência maior no país? Olha, isso em qualquer organização, meio como se fosse um manual de enfrentamento de crise. Você admitir a responsabilidade naquela crise, ser rápido para comunicar as soluções que você pretende implantar para enfrentar aquela crise e sempre com muito respeito e consideração, não só à imprensa, como à opinião pública em geral. Agora, falando especificamente do caso do COB, da compra de votos de 2016, em que teve envolvimento de políticos e do presidente do COB, Carlos Arthur Nussmann. Nesse caso, qual foi a primeira medida que você fez para tentar abafar o caso, amenizar a situação? O que acontece? Como eu falei, poucas crises, tirando desastre aéreo, acidente aéreo, que o avião cai, pode ser que até internamente os mecânicos sabiam de algum problema com aquele avião, mas normalmente não é assim, acontece alguma coisa. E embora as empresas aéreas já tenham um protocolo de como agir em situações como essa, que é uma situação extrema, como eu falei anteriormente, toda crise ela primeiro emite um sinal de fumaça. Todo incêndio começa de uma fagulha. No dia 5 de setembro, o Nussmann, que era presidente do COB e também era presidente do Comitê Organizador Rio 2016, foi levado a depor na Polícia Federal. A mídia veiculou isso e foi digamos assim, um baque, né? O COB não estava acompanhando isso. Talvez os executivos que sobraram naquele momento lá do Rio 2016, talvez estivessem
ligados nisso. Sim. O COB não, porque o COB tinha um papel completamente diferente do Comitê Rio 2016. O Comitê Rio 2016 organizou e entregou os Jogos Olímpicos e o COB preparou os atletas brasileiros para a disputa dos Jogos Olímpicos. Então são papéis diferentes. Na verdade, o COB ele foi um dos 205 ou 4 países clientes do Rio 2016. Então, para nós do COB, foi um baque, foi uma surpresa, porque nós não estávamos acompanhando essa fagulha, digamos assim. Mas digamos que aquela tenha sido a primeira fagulha. Como o assunto era ligado ao Rio 2016, coube ao Rio 2016 administrar a pós-ação, o pós-depoimento do NUSMA à Polícia Federal. O COB se manteve à parte dessa situação. E no dia 5 de outubro, aquela fagulha que pairava sobre o Rio 2016 se transformou em incêndio quando ele é levado já preso para a sede da Polícia Federal e posteriormente para o presídio. E aí passa a atingir diretamente o COB porque a vacância de poder, digamos assim, estava em jogo. Naquele primeiro momento, o Paulo Vanderlei, que era o vice-presidente, ele assume o Comitê Olímpico como presidente. Isso, se não me engano, foi numa quinta-feira. Na sexta, começam as tratativas de como enfrentar aquela situação. E no dia 7, no sábado, o NUSMA e seus advogados, vendo que a situação do COB estava muito difícil, com sua imagem e por também não ser uma entidade que era ligada diretamente à denúncia, digamos assim, ele pede afastamento da presidência do COB. Isso dá liberdade para o Paulo Vanderlei assumir interinamente, né, a presidência e continuar as tratativas de como enfrentar aquela situação. É marcada uma assembleia geral. Da Assembleia participam todas as confederações brasileiras olímpicas e mais alguns membros efetivos, como, por exemplo, o brasileiro membro do Comitê Olímpico Internacional, Bernard Hasman. Ele participa dessa Assembleia também. E nessa Assembleia, quando ela acontece, para se decidir o que fazer administrativamente, politicamente, para a gestão do COB, nesse momento o COI já havia suspendido o Comitê Olímpico Brasileiro de seus quadros. Então, naquele momento, o COB, além do incêndio que estava enfrentando, ele ainda é desfiliado, digamos assim, pelo Comitê Olímpico Internacional. E naquele momento que vocês viram o incêndio, qual foi as ações que foram tomadas ali naquele momento para abafar o caso, impedir que repercutisse ainda mais? Abafar é impossível, né? Foi um caso de repercussão mundial, abafar é impossível. O que amenizou e acelerou a tomada de soluções foi a velocidade como o enfrentamento da crise aconteceu. Nessa Assembleia, antes dela acontecer, ou durante ela acontecendo, o advogado do NUSMA apresentou. Essa Assembleia ocorreu, se não me engano, no dia 11 ou dia 12 de outubro. Então, basicamente, 4 dias, 5 dias depois do NUSMA ter pedido o afastamento, a situação dele estava tão insustentável que ele próprio e os seus advogados perceberam que não havia outro caminho senão pedir a renúncia. No que ele pede a renúncia da presidência do Comitê Olímpico do Brasil, poupa ter que tomar uma medida extrema que tenderia a ser essa. Poderia ser até pior. Né? Poderia ser até pior, para ele, sobretudo. Sim. Né? Poderia agravar ainda mais a situação dele. Porém, naquele momento, o COB já estava até desfiliado do Comitê Olímpico Internacional, que suspendeu o repasse de pagamentos que o Comitê Olímpico Internacional faz aos comitês olímpicos nacionais. Então, aquela situação era ruim de todas as formas, administrativa, financeiramente falando, e também politicamente falando, sobretudo em termos de imagem no Brasil e no mundo. Então, eu diria que a renúncia do NUSMA, ela facilitou o trabalho de retomada da entidade, retomada no sentido de restabelecer uma ordem administrativa com um novo presidente e, a partir daí, todas as medidas que o Paulo Vanderlei, digamos assim,
e a própria Assembleia do COB tomaram para que o COB se reestruturasse e mostrasse à sociedade uma nova cara. Então, em 45 dias, o Paulo Vanderlei ele determinou que fosse formada uma comissão com membros da comissão, com membros da Assembleia. Essa comissão trabalhou incansavelmente durante 42 dias, o prazo eram 45, mas em 42 dias foi apresentada e aprovada uma nova proposta de estatuto do COB. E esse estatuto era bem diferente do anterior. Esse estatuto tinha medidas de muito maior transparência, com mais participação dos atletas na Assembleia, descentralização das decisões internas do comitê, comitês de acompanhamento, como o comitê de ética, comissão de ética, compliance também foi instalado de uma forma mais efetiva. Então, digamos que o resultado daquela crise, hoje, para o COB, é o reflexo de uma entidade mais preparada para o atual momento da sociedade, sim. Que requer transparência, requer prestação de contas permanentes, requer um poder descentralizado, digamos assim. Cláudio, depois da renúncia do Carlos Arthur Nussmann ao cargo de presidente, o COB, eu digo, a assessoria do COB, teria alguma responsabilidade sobre algum fato que acontecesse sobre ele? Até hoje, né? Que desde aquele primeiro momento, o COB ele não geriu a defesa do Nussmann, né? Isso foi gerido pelos advogados do Nussmann, entendeu? Sim. E, sobretudo, quando ele pede renúncia, ele deixa de ter qualquer vínculo com o COB, já não responde nem administrativamente, digamos assim, pela figura do seu ex-presidente. Certo, mas a gente não pode dizer que teve reflexo dentro do COB, né? Mas você teve plena atividade ali com os outros setores para poder tentar minimizar o máximo desses reflexos? Digamos que esse processo que começou com incêndio, né? Vamos usar essa figura de linguagem do incêndio no COB, você coloca aí 4 meses mais ou menos de administração de crise. Passada essa eleição para vice-presidente e membros do Conselho de Administração, membro do Conselho de Ética, etc., o COB começa um novo caminho. Sim, e como é que vocês trabalharam naquele momento para poder retomar a confiança do público, a credibilidade da imprensa, de todos os setores que estavam ali prestando atenção no que estava acontecendo na entidade? Sim. Como eu falei lá no início, existem, digamos assim, não vou dizer normas, mas existem alguns processos, alguns procedimentos básicos para você enfrentar a crise num primeiro passo, num segundo passo e num terceiro passo. Eu diria que, como o assunto pelo qual o Nussmann sofreu a denúncia, e essa denúncia, até onde eu sei, até hoje não se comprovou, mas digamos assim, houve a denúncia, ele era como presidente do comitê de candidatura ou comitê organizador Rio 2016. Isso aliviou um pouco a parte do COB, porque a imprensa sabia fazer essa distinção entre as duas entidades, embora o presidente fosse a mesma pessoa, né? Um presidente comum às duas entidades. Então, quando eu digo o primeiro, o segundo e o terceiro passo, essas três fases aconteceram nesses 4 meses que eu te falei, de outubro a março, né? Então, foram 4 meses intensos, nos quais o COB procurou, a cada dia, demonstrar à sociedade, à opinião pública, à imprensa, que estava tomando medidas efetivas e eficazes em busca da solução daquele problema e de outros que existiam em função do próprio estatuto do COB ser tão pouco arejado, digamos assim. Se você não tiver as ações, se a organização, se é uma empresa, a entidade, ela não colocar em prática o plano não só o plano de gerenciamento, o plano de reestruturação da própria empresa ou daquele problema que gerou aquela crise, não há comunicação que dê jeito. Você consegue estancar a crise no primeiro momento, mas no segundo momento ele vai voltar. Porque a imprensa está o tempo todo querendo saber mais como está a situação. Se você estanca um incêndio sem atacar a causa do incêndio, ele volta. Você não estancou, você apenas mascarou, né? Você achou que
achou ou fingiu que estava atacando um problema, mas ele estava lá ainda em uma brasa fervendo, que pronta para incendiar de novo. E quando incendeia de novo, é pior do que o primeiro, porque você já desgastou a tua imagem, você já fez promessas que você não cumpriu. Então, no COB, a gente teve essa sorte, né, do Paulo Vanderlei e da Assembleia perceberem a gravidade da situação, e na figura do Paulo Vanderlei eu coloco o mérito dele de ter acelerado ao máximo a implantação de ações efetivas para o combate daquela crise. Foi a pior crise que você já enfrentou? Foi. Eu tive a sorte de enfrentar essa crise já completamente maduro como profissional. Você estava 19 anos no COB, né? Sim, eu fiquei lá 19 anos e passamos, né, por várias outras crises, que eu não lembro em detalhes nem quais foram, mas foram várias e várias e várias. Então, digamos assim, quando aconteceu a pior crise da história do COB, o presidente foi preso, né? Não há como negar que tenha sido a pior, foi desfiliado pelo COI. Não há como negar que tenha sido a pior crise da história do COB. Eu, particularmente, já me sentia maduro, né, tanto como pessoa como profissional, para saber lidar com aquela situação e propor as melhores soluções e caminhos para aquela crise. Então, veja bem, nesse caso do COB, nem chegou a ter esse embate entre jurídico e comunicação, porque o jurídico do COB não podia fazer nada a respeito do seu presidente ou quase ex-presidente, porque aquele problema não cabia ao COB, e sim ao Rio 2016, entendeu? Então, nesse caso, facilitou muito o entendimento interno para você buscar uma linha de atuação que passava muito, não por ações jurídicas, mas por ações administrativas, de reformulação de estatuto, de prever um novo COB, né? E coube a comunicação, comunicar da melhor forma possível todas essas etapas desse processo que durou aí 4 meses, mais ou menos. Não, isso é impossível. Não tem como abafar um caso desse, não tem como negar a responsabilidade, mesmo que não tenha sido direta, em função da denúncia que o NUSMA e o comitê de candidatura sofreram. Não tem como você abafar, negar a sua responsabilidade, mesmo que seja indireta sobre aquilo. Não há. Pelo contrário, eu acho que quanto mais a entidade e seu principal porta-voz, no caso, eu sugiro que seja sempre o presidente, enfrentarem aquela situação e chamarem para si o problema, mais rápido e mais efetiva vai ser a solução daquele problema. Então, o que poderia ter sido feito? Não me ocorre nada que tenha sido deixado de fazer. Teve um momento, sim, desculpa. A primeira assembleia que votou, como falei anteriormente, houve um comitê que estudou o Estatuto do COB, propôs as mudanças, foram esses 45 dias, 42 dias depois do dia 5 de outubro, que o Paulo Vanderlei prometeu reformular o Estatuto em 45 dias e foi apresentado o novo Estatuto em 42 dias, isso deu aí meados de novembro. Naquela Assembleia havia 2 propostas em relação à participação dos atletas. Uma com o maior número de atletas, no caso acho que 10, e outra dobrando o número de atletas. Antigamente havia 1 e a proposta era dobrar essa participação para 2. E aí, sim, um erro de gerenciamento da eleição, e aí eu imputo isso à falta de experiência do Paulo Vanderlei como presidente do COB, porque até então ele vinha com a experiência de presidente da Confederação Brasileira de Judô, né? Ele falhou no gerenciamento da votação, deixou em aberto e, como eu falei anteriormente, há uma tendência dos diretores, dos presidentes, das pessoas se retraírem diante de uma crise ou de uma ameaça, né? Então a Assembleia, naquele momento, decidiu que apenas 2 atletas iriam passar a compor a Assembleia. Quando já havia sido anunciado que a proposta do COB tinha sido de 10.
Aquilo pegou muito mal. A sociedade que eu digo são as outras organizações paralelas do esporte, né? Organizações não governamentais como Atletas pelo Brasil, Sou do Esporte, Grupo LID, né? que é um grupo que reúne potenciais patrocinadores para o esporte. Todos eles receberam muito mal esse não avanço, né? Ter 2 atletas só naquele momento era como se estivesse tudo continuando igual, né? E aí, percebido esse erro, né, o COB convocou novas eleições para votar especificamente aquele item do regulamento, né? E, curiosamente, as confederações que votaram contra 10 atletas, elas apanharam muito na imprensa. E alguns votaram sem saber exatamente o que estavam votando. Eles não tinham a dimensão que aquela atitude ia se voltar contra o COB e, sobretudo, contra eles. Entendeu? Eles não tinham essa dimensão. Achavam que ainda pensando com a cabeça de antigamente. Não, quanto menos atleta aqui dentro da Assembleia, melhor. Sabe? Um protecionismo entre dirigentes resistindo às mudanças. Uma outra crise dentro de uma crise. Exatamente. Isso aconteceu. Uma outra crise dentro de uma crise. A crise estava sendo bem administrada, aí veio esse fato para reacender aquela crise, né? Não exatamente a da renúncia do NUSMA, muito menos a da denúncia do Ministério Público francês contra o NUSMA em Rio 2016. Não, a gente já está falando de COB, porque naquele momento o COB já estava caminhando para um novo COB. E aí, quando tenta se apresentar um novo COB, a própria Assembleia demonstra que ela não está querendo avançar, aquilo pega muito mal. E aí realmente foi uma crise desnecessária, que eu volto a falar, acho que foi uma falta de habilidade e de experiência do Paulo Vanderlei como presidente da entidade em saber diagnosticar aquela situação e intervir mais efetivamente em prol do COB que ele e a comissão que foi instituída para reformar o estatuto achavam que era o caminho ideal. Bom, então a gente queria pedir obrigado por atender a gente e dizer que nós gostamos bastante da entrevista e que vai ajudar bastante a gente. Que bom. Esclareceu, falou bastante conceito também, deu uma esclarecida. Enfim, é isso. Eu que agradeço a vocês e que isso ajude vocês, de certa forma, na carreira de vocês. Com certeza. Vai ajudar, com certeza. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Então é isso, galera. Mais um Abafo Caso terminando por aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite, Cláudio Mota. Obrigado por ter falado sobre a concepção de crise e ter falado um pouco sobre a pior crise que já enfrentou dentro do COB no tempo que esteve na direção de comunicação da empresa. Então é isso. Se você quiser seguir nossas redes sociais, é só procurar Abafo Caso no Facebook e no Instagram. Obrigado.